Juízes 16, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então chamou ela, os filisteus. Então clamou ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, como principal frase desse versículo eu tenho essa frase final. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E como tema da pregação, queria te fazer uma pergunta. E o seu relacionamento com Deus? Esse é o tema da mensagem. Bom, e como surgiu essa pregação? Um determinado dia estava assistindo um podcast onde uma cantora que construiu toda a sua carreira no meio cristão, porém hoje mudou a chave, virou para a cultura pop. No meio dessa entrevista, desse bate-papo no podcast, ela foi perguntada a sua mudança de carreira. Como ficou a sua relação com Deus após você ter mudado a chave da sua carreira, saído do meio cristão e ido para o meio pop? Bom, e como foi previsto, a resposta dessa cantora foi que nada mudou. A sua relação com Deus não mudou, mesmo ela tenha saído do meio cristão e ido para o mundo pop. Para surpresa de alguns, eu até acredito que realmente isso tenha acontecido. E a gente vai explicar por quê no meio do caminho. Talvez ela esteja certa sobre o ponto de vista dela para com Deus. Talvez ela continue orando, talvez ela, cante um ou outro louvor, talvez ela cante uma ou outra coisa achando que isso é um louvor a Deus. Mas a grande questão é, e a relação de Deus para com ela? Sob o ponto de vista de Deus para com ela. Obviamente que a gente não vai falar sobre cantor A ou cantor B, a gente não vai falar de artista nenhum, mas a gente vai pessoalizar a coisa. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que qualquer relacionamento, ele é uma via de mão dupla. E essa via é pavimentada por reciprocidade. Relacionamento é uma via de mão dupla, pavimentada por reciprocidade. Como assim? Como assim? Bom, sou casado, graças a Deus. Eu posso dizer que eu amo a minha esposa. Amém? A de mim se eu não disser. Jéssica deu um glória? Mas, ok. Eu digo que eu amo a minha esposa. Só que eu amo do meu jeito, né? Então eu posso maltratá-la, seja com palavras, seja com agressões. Eu posso viver uma vida dupla. Eu posso deixar de fazer as minhas obrigações como homem da casa. Mas no final eu digo, eu amo a minha esposa, só que do meu modo. Bom, por mais estranho que pareça, isso pode ser um amor. Mas e ela para comigo? E ela para comigo, visto que ela não me trata da mesma forma que eu trato? Há condições de um casamento se sustentar se não for essa via de mão dupla? Obviamente não. Mas o que faz eu amar a minha esposa e a esposa me amar é a questão da reciprocidade. E isso aí equivale tanto para amigos. Você tem Joãozinho, é amigo de José. O João é amigo que empresta dinheiro, é aquele que dá conselho, é aquele que ouve quando o José está mal. Porém, quando o José procura o João, ele não tem nada disso. E aí? E a reciprocidade? Cadê? Então, todo o relacionamento, ele é uma via de mão dupla, pavimentado pela reciprocidade.
E é perfeitamente possível que uma relação com Deus, que a pessoa tenha uma relação com Deus e até mesmo possa ser usado por Deus e usada de maneira genuína, sabe? A vida da pessoa pode ser usada por Deus e ter um relacionamento com Deus ao seu modo, ainda que em pecado, porém, a relação de Deus para com essa pessoa não vai ser a mesma que ele acha que ele tem, que a pessoa acha que tem para com Deus. Visto que o que Deus quer dele, ele não tem dado. Estão conseguindo entender? Amém? Então, no final das contas, qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus, pode ser usada por Deus, vivendo uma vida torta, uma vida dupla, uma vida de um adultério espiritual, de às vezes ser usado por Deus em determinado momento, e no final das contas, não ser salva. Como a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7, do 22 e 23, certo? Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Senhor, nós fizemos sinais, nós fizemos maravilhas, fizemos isso e aquilo. Deus, em seu nome eu ministrei louvor. Deus, em seu nome eu fui para o evangelismo. Deus, em seu nome eu participei do discipulado. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus usou uma pessoa em determinado momento para fazer diversas coisas, porém a pessoa vivia em pecado. Eu costumo dizer que isso é uma espécie de ferramenta descartável, sabe? Pegamos, por exemplo, um copinho. Bom, o fato desse copo ser de vidro, ou se ele fosse de plástico, se ele fosse um copinho de plástico, a função dele, se ele estivesse cheio d'água, seria a mesma, que seria matar a sede de quem bebe. Ok? Certo? Todo mundo acordado? Amém. Então a função seria a mesma. Porém, um copo de plástico eu descarto e um copo de vidro eu guardo. Então, esses tipos de pessoas que têm uma vida dupla, possuem uma vida dupla, são como espécies de ferramentas descartáveis na mão do Senhor, onde o Senhor pode usar, porém, no final das contas, não serão aceitos por Deus. Ok, irmão Cleiton? O que isso tem a ver com Sansão? Que a gente começou a falar sobre ele. Bom, a gente vai dar uma passeada na história de Sansão e vai ver alguns aspectos bem interessantes. Volta um pouquinho as suas páginas, os Juízes. Vamos ver aqui Juízes 13, do 2 ao 5. Depois a gente vai passar por outros versículos, amém? Juízes 13, do 2 ao 5, vai dizer assim a palavra de Deus. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e dará à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vamos pular aqui para o versículo 8 agora? Então Manoá orou ao Senhor. Só antes um pouco contando essa história, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, fez essa promessa, Manoá contou ao seu marido. E agora vamos... a esposa de Manoá contou para ele. Então, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido Manoá. O Senhor apareceu à esposa de Manoá, fez a promessa a ela, ela contou ao seu marido, e o seu marido, Manoá, orou ao Senhor, pediu para que o anjo do Senhor fosse enviado mais uma vez.
e dissesse as mesmas coisas. Pulando aqui para o 15, nesse inteirinho, o anjo do Senhor apareceu, fez a mesma promessa ao Manoá, falou a mesma coisa a ele, e pulando aqui no final da conversa, versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: fica conosco, para que te preparemos um cabrito. E o anjo do Senhor, porém, disse a Manoá: ainda que eu fique, não comerei de teu pão, mas se fizerdes holocausto ao Senhor, o Senhor oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E essa dica aqui dá para a gente ver muito bem que era um anjo do Senhor. Porque em Isaías 9, versículo 6, vai dizer: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. É isso? E sobre os seus ombros será colocado toda a potestade. Até que o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vemos aqui de quem nós estamos falando. Quem era esse anjo que apareceu para ele? Pulando aqui para o versículo 24. A mulher deu à luz ao filho e pôs o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele, em Maaneda, entre Zorá e Estal. Então nós vemos aqui o nascimento de um menino que era escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. O menino era escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E ele nasceu com um propósito, o propósito de ser juiz e de livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Ora, o povo de Israel já estava sendo julgado pelo povo, sendo oprimido pelo povo dos filisteus há bastante tempo. No entanto, era até engraçado que o povo de Israel já não clamava mais para que Deus enviasse um juiz. Em contrapartida também, o povo já não... Os filisteus também já não oprimiam mais tanto o povo. Então, assim, eles já tinham seus escravos. Obrigado. Então, os filisteus escravizavam Israel, já não oprimiam, não escravizavam tanto, e o povo de Israel já estava acomodado com a posição de escravos e já nem clamavam mais a Deus para que Deus enviasse um juiz. No entanto, Deus prometeu alguém que iniciaria um processo de redenção do povo de Israel. E esse processo de redenção começou em Sansão até ser estabelecido um reinado no povo de Israel. Então Sansão foi um dos últimos juízes do povo de Israel. Amém? E ele foi escolhido ele nasceu, foi gerado com uma função. E agora, que interessante, o nome Sansão, algumas traduções dizem que o nome seria Pequeno Sol, um solzinho, digamos assim. Tradução do nome Sansão, Pequeno Sol, certo? E olha que curioso, Malaquias 4, versículo 2 e 3. Vamos ler rapidinho? E lembrando que Sansão, seu nome significado Pequeno Sol, e ele nasceu para ser juiz. Nasceu para estabelecer justiça ao povo de Israel. Certo? Malaquias 4, 2 e 3. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo a salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A tradução do nome Sansão, sol, e a sua função, ser juiz, trazer justiça, a gente está vendo aqui um arquétipo de Cristo. A gente está vendo aqui um arquétipo, um modelo, um tipo, uma figura de um pequeno Cristo ali. Deus ali naquele momento estava prometendo para o povo de Israel que haveria o sol da justiça, trazendo juízo, trazendo justiça para o povo de Israel. Amém? E essa expressão, sol da justiça, foi usada em Malaquias pela primeira vez, né? Malaquias 4, versículo 2 e 3. E ainda vale ressaltar também algo interessante sobre seus pais, porque eles eram pessoas de fé. Por que Deus se revelou àquela mulher? Não se sabe. Não se sabe, a gente não tem uma resposta. Mas o que a gente pode ver é que ela realmente tinha fé. Porque no decorrer do capítulo 13, há um determinado momento em que Manoá fala para sua esposa: nós iremos morrer porque nós vimos a Deus. Quando o anjo do Senhor realmente subiu aos céus, e aí eles perceberam que estavam falando com o anjo do Senhor, então Manoá disse: nós iremos morrer porque nós vimos a Deus. Mas só que a esposa do Manoá disse: ora, se o anjo do Senhor apareceu aqui para nos dar uma promessa dizendo que a gente vai ter um filho e que ele vai trazer justiça para o povo de Israel, então a gente não vai morrer. Então ainda temos alguns anos pela frente, porque o Senhor nos fez uma promessa e essa promessa irá se cumprir. Certo? Então nós vemos aqui Sansão, alguém com uma promessa de Deus, alguém de berço, crente de berço, digamos assim. Sansão, alguém crente de berço, com promessa de Deus. E olha que era interessante. Sansão, ele era forte, e todos nós sabemos. Mas vamos ver aqui algumas coisas interessantes. A força de Sansão não era alguma coisa que vinha dele. A força de Sansão era algo que vinha do Senhor. Então Sansão era forte quando precisava ser forte, porque o Senhor o fazia forte. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que o rasgou de alto a baixo como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Isso a gente está falando de Sansão partindo um leão ao meio. Bom, hoje a gente tem dificuldade de segurar um gato quando ele está com medo. A gente tem medo de ser arranhado. Imagine um gatinho um pouquinho maior, que é o leão. Pois é, Sansão simplesmente partiu esse bichinho ao meio pela força de Deus. 14:19 vai dizer: então o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira que desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens e tomou suas vestes e deu aos que declararam o enigma. Mais uma vez o Espírito do Senhor o fazendo tão forte a ponto de matar várias pessoas de uma vez. Em outro momento a gente vai ver aqui, capítulo 15, versículo 14. Tendo eles chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços tornaram-se como fios de linhos queimados no fogo, e as suas armaduras se desfizeram nas suas mãos. O Espírito do Senhor fez com que Sansão passasse por uma adversidade, matando um leão. O Espírito do Senhor fez com que Sansão fosse mais forte do que os seus inimigos, quando ele matou 30 homens. O Espírito do Senhor fez Sansão
sair de uma situação no qual ele estava sendo subjugado, quando ele simplesmente se livrou de todas as amarras e de todas as armaduras. Como foi falado, Sansão era forte não pela sua força, não era por um treino. Sansão não era forte porque se exercitava. Sansão não tinha aquela força de si. Sansão não era naturalmente habilidoso, mas ele era forte porque o Espírito do Senhor o fazia forte quando ele precisava ser forte. Amém? Bom, assim também somos nós em nossas vidas, quando nós estamos verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Tantas vezes a gente se apega à nossa força, a gente se apega à força do nosso braço, a gente se apega à nossa habilidade, mas a gente tem que lembrar sempre, é o Senhor que nos faz forte, é o Senhor que nos faz sábios, é o Senhor quem faz aquilo que a gente precisa ser em determinado momento. Se um dia aparecer algum doente na sua frente e pedir uma oração, o Espírito que está sobre aquele irmão que tem o dom de cura pode agir sobre a sua vida a ponto de você orar pela pessoa e essa pessoa ser curada. Conheço histórias assim, de verdade. De pessoa que não tinha dom de cura, mas apareceram pessoas em alguns momentos específicos onde a pessoa pediu oração e esse camarada que eu conheço simplesmente orou, sem ter o dom de cura. E a pessoa foi curada, recebeu a cura naquele momento, mesmo sem ter o dom. Deus, ele faz quando ele quer fazer. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, da maneira que quer. Independente se a gente tem dom, se a gente tem chamado ou se não tem. Certo? Então a gente viu aqui alguém com uma promessa do Senhor, desde antes do seu nascimento, alguém no qual o Senhor abençoava em todos os seus passos. A gente viu alguém que o Senhor usava nas maneiras mais inusitadas. O Senhor fazia com que ele tivesse uma força descomunal. Porém, esse alguém era ser humano igual a gente. E Sansão, como um ser humano como a gente, teve o seu momento de queda. E como todos nós conhecemos a história, a gente pensa que a queda de Sansão foi no momento no qual o seu cabelo foi cortado. É ali quando passou a navalha sobre o seu cabelo, a sua força foi retirada. Mas não é bem isso. A queda de Sansão começou muito antes. Juízes 14:1 vai dizer assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Com tanta pessoa para Sansão querer um casamento, ele vai buscar logo uma mulher do povo que está oprimindo o povo dele. Ele vai buscar logo uma mulher do povo inimigo, com tanta gente para ele escolher. Então, no final das contas, a gente viu que Sansão estava olhando começou a olhar para o lugar errado, ele começou a olhar para o mundo. A gente pode até dizer que ele começou a entrar num processo de julgo desigual. Se a gente for trazer esse ensinamento para nós, Sansão começou a entrar num momento de julgo desigual, onde ele estava olhando por uma pessoa inimiga. Estava olhando para alguém que não era do seu povo, que não era da sua família, que era costume dos povos antigos. Ok? Agora o versículo 5 e 8 do capítulo 14. Perdão, 5 a 8. Desceu, do 5 ao 8, tá? Desceu Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe contou o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela se agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou-se para casar com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel.
Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui nesse determinado momento? Sansão, ele ainda foi com seus pais, era alguém obediente aos pais, legal, cumprir as tradições, que era falar com os pais, para pedir para o pai arrumar aquela mulher em casamento, ainda que fosse uma estrangeira, ainda que fosse alguém que não era da sua tribo, e pior ainda, da tribo de um povo que oprimia o povo dele. Só que o momento em que ele viu o leão foi o momento no qual ele saiu do caminho que ele deveria seguir. Ele se desviou do seu caminho, repare, porque o 5 começa dizendo que ele foi com seu pai e sua mãe. Mas ele chegou às vinhas de Tímina e de repente viu um leão. E, abrindo um parêntese também, Sansão, ele era nazireu, como a gente sabe e como a gente viu no início. Tinha um voto com o Senhor, e um desses votos era para que ele não comesse do fruto da vinha. Então não era só beber bebida forte, era não comer do fruto da vinha, da videira também. Então Sansão saiu do caminho que ele deveria ir e foi buscar o quê? O fruto que ele não poderia comer, o fruto da vide. Ok? Ali começou. Então esse foi o segundo passo para a queda de Sansão. Saiu do caminho, foi buscar a vinha. Nisso veio uma tentação sobre ele e Deus o fez forte naquele momento no qual ele matou o leão. E depois ele voltou para o seu caminho e ele não confessou para os seus pais. Ele simplesmente escondeu aquilo. Guardou aquele pecadinho para si. Ok. Tratativas feitas, pais voltaram para a cidade e depois ele volta para casar. E o que acontece? Ele sai do caminho de novo para ir para o mesmo lugar, para o mesmo campo das vinhas, onde ele não deveria estar, e foi ver o cadáver do leão. E ali ele cometeu mais outro pecado, que foi o quê? Encostar num cadáver, que ele não poderia fazer. Então ali ele já quebrou outra parte do seu voto. Agora vamos ver aqui Juízes 14, 16 e 17. Então, diz. Perdão, né? 14, 16 e 17. Isso aí. Sansão se casou e, num determinado momento, Sansão propôs um enigma. E ele deu um período para que os homens decifrassem o enigma, e os homens, para tentar descobrir esse enigma, foram até a esposa de Sansão e pediu para que ela convencesse Sansão a contar para ela, para que ela contasse para o povo. Então a mulher de Sansão insistiu para que ele contasse. Versículo 16 do capítulo 14. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias, não me amas de verdade. Destes aos filhos do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a resposta. Respondeu ele: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei. Por que deveria declará-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E assim, ao 7º dia, ele lhe declarou a resposta, porque ela o importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Sansão, valentão do jeito que era, não resistia ao choro de uma mulher. Olha que fofinho. Mas olha que coisa. Esse também foi um princípio de queda de Sansão. Porque no final das contas ele contou um segredo para a mulher, que declarou esse segredo aos seus inimigos, e com isso Sansão teve prejuízo. Com isso Sansão teve prejuízos e, partindo daí, ainda cometeu mais uma vez o pecado de pegar uma carcaça de um jumento que ele não poderia fazer, e com isso ele matou outras pessoas. E o detalhe, matou pelo Espírito de Deus, mesmo ainda ele tendo cometido pecado. Mesmo ele tendo cometido pecado, Deus ainda o usava. O Espírito do Senhor se apoderava sobre ele, e no qual ele ainda tinha uma força descomunal.
Mas olha que interessante, ainda assim, mesmo com esses princípios de queda, mesmo ele começando a desviar sua rota para a sua queda, Sansão ainda não deixava de orar, como a gente vai ver aqui em Juízes 15, do 18 ao 20. Após ele ser liberto, após o Espírito do Senhor tomá-lo com grande força e ele se livrar de todas as suas amarras. Versículo 18 e 19 vai dizer: Então Sansão, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos circuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Hacoré até o dia de hoje. Sansão, recapitulando, alguém com promessa de Deus desde antes do seu nascimento, alguém que era forte quando o Senhor quando era necessário ser forte porque o Senhor o fazia forte, alguém que era uma espécie de um tipo de Cristo, que seria o sol da justiça para o povo de Israel, começou a sua caminhada rumo à perdição, deixando de cumprir os votos, deixando de cumprir parte do voto no qual fez desde seu nascimento. Mas ainda assim ele não deixou de orar e Deus não deixou de atendê-lo. E o que acontece? Sansão acabou sendo vencido por suas tentações. Se antes Sansão olhou para uma mulher de fora do seu povo buscando casamento, o versículo 16:1 vai dizer: Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e passou a noite com ela. Se antes ele procurava casamento, agora ele estava de uma maneira no qual ele só procurava diversão. Então ele já começou a se prostituir. Já estava longe, já estava cada vez mais longe do propósito no qual ele foi criado. E, não satisfeito com essa, ainda foi procurar outra mulher dentro daquela região. Aí entra a segunda personagem, que é a Dalila. Depois disso, ele se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E sabe de uma coisa? O processo no qual, esse processo até ele chegar a Dalila, não foi algo que aconteceu de uma vez. Se vocês estão acompanhando comigo, vão perceber que tudo começou com uma pequena queda. Tudo começou quando ele se desviou, quando ele desviou seu olhar para ver uma mulher de fora da sua tribo, e depois começou a desviar o seu caminho, começando a flertar com o pecado em alguns determinados momentos. Certo? E o que acontece? O versículo 15 e 16, a história vai se repetir, onde, naquele momento com a sua esposa, a mulher ficou no pé de Sansão até com que ele revelasse o seu enigma para que ela contasse os seus inimigos. Dessa vez a coisa foi mais profunda. Porque se a gente contextualizar, Dalila simplesmente disse: Sansão, qual é o segredo para que a gente consiga matar você? De onde vem a sua força? Sabe, é estranho a gente ver alguém simplesmente perguntando pelo ponto fraco de uma outra pessoa. E mais estranho ainda é essa outra pessoa responder. Imagine alguém perguntando o seu ponto fraco. Imagine alguém perguntando para você a sua conta bancária para que tire de você toda a sua riqueza. Imagine alguém perguntando para você: olha, é o seguinte, você é muito forte, eu vejo aqui a sua força, vejo aqui que você tem
Vejo aqui como Deus age na sua vida. Conte-me, como eu faço para destruir você? Tá louco? Claro que eu não vou contar o meu ponto fraco. Ah, mas você não me ama porque você não está contando o seu ponto fraco para que a gente consiga te destruir. Essa foi a conversa. E quantas Dalilas aparecem para nós à nossa frente querendo saber o nosso ponto fraco? Quantas situações são levantadas na nossa vida para fazer com que a gente caia? Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus vai dizer em Tiago, me fugiu o versículo da cabeça, mas vai dizer que nós somos tentados de acordo com as nossas concupiscências. Sansão foi tentado pela segunda vez da mesma maneira, porque a fraqueza de Sansão era a mulher. Literalmente. Sansão não podia, desculpa a expressão, Sansão não podia ver um rabo de saia. Não podia ver uma menininha. Sansão, ele foi tentado por isso. A queda maior de Sansão começou pela sua fraqueza por mulheres. Como foi falado no início, se antes ele procurava uma estrangeira para casamento, agora ele passou a se prostituir. E agora, ele com a Dalila, ele já não era uma relação de marido e mulher, mas sim era uma relação simplesmente de satisfação carnal. E isso fez com que Sansão chegasse à sua queda. E e dentro desse contexto todo, a gente vai voltar aos primeiros versículos que a gente leu, onde Dalila o fez dormir, depois de querer saber a sua força, e depois dela importuná-la constantemente, como a gente vai ler aqui no 15:16. Então ela disse: como pode dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste tua força. Importunando ela todos os dias com suas palavras, cansando a alma dele, se angustiou até a morte. Sabe de uma coisa? Às vezes o pecado vem até as nossas vidas, e aqui eu não estou falando somente em tentação sobre essa mesma área que Sansão tinha. Mas às vezes a gente pode ter diversas outras tentações, e tentações essas que te importunam, até chegar um determinado momento que você, tá bom, eu falo, você vai me destruir assim. Sabe, neste momento, enquanto Sansão ele estava sendo importunado por Dalila, ele estava tentando resistir à queda pela sua própria força. E quando a gente vai ver no Novo Testamento em que a palavra de Deus diz para que a gente se sujeite a Deus, resista ao diabo, então ele fugirá de nós. O primeiro passo é se sujeitar a Deus. No entanto, Sansão, simplesmente pela sua paixão carnal, ele se deixou cair. E por conta disso, aquele que deveria ser um arquétipo de Cristo, deveria ser o sol da justiça, um pequeno sol da justiça para o qual ele nasceu para ser, naquele momento ele estava nas mãos, deitados no colo do pecado. Literalmente. Deitado no colo de Dalila. E detalhe que Dalila não fez força. Ela não venceu Sansão pela força física. A queda de Sansão não foi pela força física, mas foi por pequenas tentações. Só que primeiro foi uma tentação na qual ele tinha desejo, depois foi ele se desviando do caminho e flertando com o pecado, e foi flertando, quando a gente chega ao ápice, do final do versículo 20. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E sabe de uma coisa? Hoje a gente vive situações, o cristão hoje vive situações onde se diz cristão,
vivendo uma vida totalmente reprovável diante dos olhos do Senhor. Hoje, a gente flerta com o pecado, sabe? A gente para se perguntar, olha, será que isso aqui é pecado? Não, mas a palavra de Deus não fala de uma maneira clara sobre isso aqui ser pecado. Então eu vou andar aqui até aquela linha tênue, sabe? Aquela linha tênue onde é pecado e onde não é. Aquela linha fininha onde é entre o permitido e o proibido. Eu vou ficar ali na corda bamba, porque afinal de contas, já que Deus não falou que era pecado, então eu posso ficar aqui na corda bamba. Não estou pecando. Olha, Deus, o limite é aqui. Esse aqui é o limite. Então eu vou ficar aqui nesse limite. Se eu andar mais um passo é pecado. Quantas vezes a gente quer viver nesse limite do pecado? Quantas vezes a gente quer viver nesse limite entre o permitido e o proibido? Quando a palavra de Deus manda a gente fugir de toda a aparência do mal. Sansão flertou com o pecado. Sansão já era orgulhoso. Sansão já tinha quebrado todos os votos e o último voto foi cortar o cabelo. E o que isso tem a ver com aquela primeira ilustração que a gente fez no início, falando da cantora que dizia que o seu relacionamento com Deus não tinha alterado em nada, mesmo que ela deixasse de cantar para Deus. Olha, deixasse de cantar música cristã. Bom, não vou falar da teologia dessa cantora ou não. Mas o fato é o seguinte: às vezes a gente está fora da presença de Deus, a gente está totalmente distante do propósito no qual o Senhor criou para a gente, e a gente ainda não sabe, porque a gente está dormindo no colo do pecado. Às vezes, a gente está totalmente distante daquilo no qual o Senhor nos chamou para fazer. Mas simplesmente a gente se encontra dormindo. E quando a gente desperta, acorda, tá bom, agora eu vou vencer essa tentação e tudo vai ser como antes. E aí que vem o engano. Porque o Espírito do Senhor já não estava mais sobre Sansão. Sansão já não era mais forte naquele momento em que ele precisava ser forte. Porque o Espírito do Senhor que o fazia forte já não era mais sobre ele. Sansão já tinha abandonado seu propósito. Sansão já tinha abandonado aquilo que o Senhor o mandou fazer. Sansão já tinha perdido a sua identidade de sol da justiça. Só que ele não percebeu. E sabe de uma coisa? A gente não está tão distante disso. A gente, como cristão, a gente não está tão distante de Sansão. Porque a gente é tentado pelos nossos desejos 24 horas por dia. Seja por redes sociais, sejam por vídeos de internet, seja no trabalho, em quaisquer lugares. Nós somos tentados 24 horas por dia para que a gente largue do propósito que Deus nos chamou para a gente fazer. Nós somos tentados 24 horas por dia para que a gente deixe de glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes nós sucumbimos a essas tentações e a gente volta a dormir no colo do pecado, achando que está tudo bem. Porque no final das contas Deus me ama. Porque no final das contas Deus tem uma promessa sobre minha vida. Ora, se Deus me chamou para ser isso, eu não vou morrer enquanto a promessa do Senhor não se cumprir. Mas a gente já está perdido. Perdido, dormente. E sem a gente saber. No final das contas, Sansão se apegou à promessa. Ele se apegou à promessa, mas se desapegou do Deus da promessa.
Sansão já vivia longe de Deus, mas os seus pecados os deixaram sonolento a ponto de entregar tudo o que fosse por conta do seu prazer carnal. No fim, ele satisfazia a sua carne, mas não tinha mais o espírito. Não tinha a consciência do que estava acontecendo sobre sua vida. Ele achava que estava na presença do Senhor, mas o Espírito do Senhor já tinha o abandonado há muito tempo. E às vezes a gente acha que a gente está na presença de Deus, a gente acha que a gente está bem, a gente acha que nós somos verdadeiros servos do Senhor, a gente acha que a nossa vida com Deus está muito boa, mas o Espírito do Senhor já nos abandonou há muito tempo. E muito tempo. Sabe? E depois, com a vida toda devastada, ele foi cego. Foi cego e virou entretenimento para a vida, virou entretenimento para outras pessoas. Sabe, já viu aquele... Eu não sei se vocês conhecem alguém que um dia já foi convertido? Alguém que você via e dizia, nossa, esse aqui era homem de Deus. Mas aí, num determinado momento, ele se desvia, ele percorre esse mesmo caminho de Sansão, sai totalmente da presença do Senhor. No final das contas, ele acha que está na presença de Deus, mas ali ele está cego. E não somente cego, com os olhos espirituais cegos, mas ainda arrastando outras pessoas para o seu mesmo caminho. Arrastando outras pessoas para o abismo. Sendo entretenimento para outros. Sabe? Ou ele arrasta outras pessoas para o caminho de perdição no qual ele está, ou então as outras pessoas que antes já não serviam a Deus, olham para ele e dizem, mas aquele ali, ele é crente. Olha como é que ele está. Rapaz, ele era crente, era servo de Deus. Ele se vestia assim, ela se vestia assim. E agora olha como é que está se vestindo. Olha como é que está o linguajar dele ou dela. Olha como é que está o linguajar. Olha o comportamento. Ih, agora ele é um dos nossos. Agora está zoando o plantão. Agora é o dono da festa. E no final das contas, a sua vida já estava totalmente devastada, já era cego, humilhado, servindo de entretenimento, de piadas para os seus inimigos, e os seus inimigos usavam a sua situação para escarnecer de Deus. Mas no final de tudo, vamos ler aqui o capítulo 16, do versículo 18 ao 30, 28 ao 30. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez só eu vingue todos os filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com 2 colunas centrais, sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita e outra com a mão esquerda. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais do que o matou na sua morte os que matou em sua vida inteira. Aqui a gente não vai falar sobre números de mortos e nem simplesmente falar que Deus honrou ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que, mesmo naquele período, o Senhor atendeu a oração e ele foi usado pela última vez. E naquele momento ele cumpriu o seu povo. Ele cumpriu o seu propósito, que seria ser juiz de Israel. Terminou de cumprir o seu propósito, porque ele foi juiz sobre Israel durante 20 anos. E ali ele terminou o seu propósito e derrotou o exército inimigo. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente se encontra como Sansão. A gente teve promessa de Deus,
a gente se desviou em alguns momentos, a gente saiu dos propósitos do Senhor, a gente foi atraído por aquilo que os nossos olhos cobiçaram, a gente é atraído muitas vezes pelas nossas próprias concupiscências, a gente é atraído pelos nossos desejos, a gente vai passo a passo em direção ao abismo e em determinado momento a gente se encontra totalmente longe da presença do Senhor. Humilhado, devastado, servindo de piadas para outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Assim como Sansão clamou a Deus, nós podemos clamar ao nosso Deus. Nós podemos clamar a Cristo Jesus. Nós podemos clamar a Cristo para que Ele nos livre daquela situação e que a gente possa ter uma nova vida diante dEle. A nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus pode ser totalmente restabelecido. E não restabelecido aos nossos moldes, mas aos moldes de que Cristo deixou para nós. Porque somente Cristo consegue nos religar ao Pai. Então, partindo para a conclusão, Deus sempre nos chamou para que nós estivéssemos para perto dEle. Como igreja, para que como igreja a gente cumpra o propósito para o qual nós fomos chamados. E a gente pode dizer, tanto para que como igreja, como indivíduos também. O Senhor chamou a igreja bíblica cristã para um determinado propósito. Mas o Senhor chamou a cada um de nós para propósitos específicos. Estão conseguindo entender? O Senhor muitas vezes fala da igreja como substância única. Fala da congregação como substância única. Mas uma congregação é composta por vários indivíduos e cada indivíduo cumpre o seu propósito. E juntos, cumprindo o propósito no qual o Senhor nos chamou para fazer, nós formamos a igreja do Senhor. E aqui eu não falo igreja bíblica cristã, mas eu falo a igreja do Senhor sobre a face da terra. As tentações de Sansão não são distantes daquilo que vivemos hoje, como a gente falou. Sansão começou sua queda no início da sua vida adulta, quando ele começou a olhar para fora. Ele olhou para fora e começou a flertar com o pecado. E depois ele se desviou do caminho. E passo a passo ele foi quebrando os seus votos. Até quando ele pisou no acelerador e foi mais fundo para o abismo. Naquele momento com Dalila que ele revelou de onde vinha a sua força. A força de Sansão não estava no cabelo, mas estava no voto que ele fez com o Senhor. Só que a presença de Deus já não era mais com ele. Então, em determinados momentos, por mais que em determinado momento a gente esteja totalmente cego, a gente seja humilhado, a gente esteja em estado deplorável, mas a gente tem Cristo como o nosso Redentor. Cristo é o nosso Redentor que nos livra de todo e qualquer embaraço que a gente possa se encontrar. Basta com que a gente clame a Ele com fé. E Ele restaura nossas vidas de pecados e nos faz nova criatura. Então, meus irmãos, concluindo finalmente, como diz Pastor Santo, devemos tomar o cuidado de confiar mais em Deus. Confiar mais no Deus que nos chama ao arrependimento do que confiar numa profecia que foi feita por nós. Como assim? Confiar mais no Deus que nos chama ao arrependimento do que confiar na profecia. Quantas vezes a gente conhece pessoas que simplesmente disseram, olha, Deus me escolheu desde o ventre, porque Deus falou com minha mãe e a minha mãe disse isso, isso, isso para mim, então essa palavra de Deus vai se cumprir sobre a minha vida. A gente conhece pessoas assim e outra coisa, às vezes nós somos assim. A gente confia mais numa promessa feita para nós do que no Deus que fez essa promessa. Devemos confiar mais em Deus do que nas experiências que Ele nos proporcionou. Sabe, muitas vezes a gente confia na experiência. Deus, Ele nos livrou tantas vezes de determinadas coisas. Tantas vezes Deus já nos livrou de morte. Tantas vezes Deus já nos deu a provisão.
Tantas vezes Deus já nos curou daquilo que parecia ser incurável. Tantas vezes Deus se revelou a nós, falando aos nossos corações de maneira clara e às vezes até de maneira audível. E a gente confia nessa experiência mais do que confia no Senhor. A gente coloca a fé nessa experiência achando que a gente vai ser salvo por essa experiência. Mas no final das contas a gente esquece do Senhor. Esquece de viver uma vida no qual o Senhor nos manda viver. Devemos devemos buscar mais ao Senhor para que possamos continuar dentro do propósito que Ele estabeleceu para nós. Pois às vezes podemos achar que a nossa vida está perfeita diante dEle. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E sabe, às vezes a nossa vida pode estar muito boa. A gente acha que a nossa vida está muito boa diante de Deus. Porque a gente agradece a Deus, porque a gente ora, e às vezes a gente lê a palavra de Deus, só que a gente vive a vida ao nosso modo, satisfazendo aquilo que a gente quer. Buscando satisfazer a nossa carne e deixando de satisfazer o Espírito de Deus. O seu olhar para Deus pode ser o melhor do mundo. Mas e o olhar de Deus para você? Como está? Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar a Deus. E a sua vida com Deus? E a sua vida com Deus? Como está? Ministério de Louvor, quer me ajudar aqui? Vamos prestar atenção nesse louvor. Feche seus olhos. Aleluia, exaltado seja o Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia, queremos mais do Senhor, queremos exalar mais do Senhor. Você quer isso? Então faça essa oração cantada. O meu melhor, diga isso. Eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu
abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor amado, tantas vezes, ó Deus, nós estamos longe dos caminhos do Senhor. Pai amado, a gente lembra da história de Sansão somente pela força. A gente só lembra de alguém que tinha uma força descomunal. E às vezes a gente pensa que essa força era dele, mas não é. A força vem do Senhor. Pai amado, às vezes a gente tenta vencer o pecado pela força do nosso braço, mas a gente esquece de que a força para vencer o pecado vem do Senhor. Porque tudo começa com se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, então ele fugirá de nós. Pai amado, a gente tenta tantas vezes flertar com o pecado, andando naquela linha, naquele limite entre o permitido e o proibido, quando na verdade nós deveríamos fugir da aparência do mal, andar cada vez mais distante daquilo que é mal aos olhos do Senhor. Pai amado, nós somos tentados pelos nossos desejos fugir da palavra do Senhor. E a gente sucumbe aos nossos desejos. E a gente acha que está tudo bem. Tantas vezes a gente anda, Pai amado, longe da presença do Senhor, mas achando que está firme na tua presença só porque nós estamos aqui na igreja. Tantas vezes a gente se acomoda, Pai amado, por ouvir tantas pregações boas,
teu Espírito sempre esteja ajudando nós, nos usando para que a gente cumpra o seu determinado propósito.